Pessoal, vamos continuar então, vamos para a nossa segunda videoaula, trabalhando então a ideia de função, tá? Então estamos trabalhando noção de função com relação entre conjuntos, tá? Então, para a gente entender, eu criei uma situação motivadora da corrida do táxi. Nossa, ficou faltando acento aqui. Corrida de táxi, né? Mostrando como é que se faz a composição do valor de uma corrida de táxi. Aí criamos uma situação. E depois eu mostrei como é que a gente se organiza esses valores, né? Para ficar melhor para a gente entender, para visualizar, tá? Então eu coloquei aqui no conjunto A os valores das distâncias e aqui os valores do custo, né? Quanto vai me custar a corrida para cada distância. E a gente viu que esses valores da distância são variáveis livres, porque eu posso percorrer a distância que eu quiser, porém os valores das corridas não são livres, porque vai depender, por isso são variáveis dependentes. É uma variável dependente, tá? Então o valor que está aqui depende do valor que está aqui, certo? Então, num conjunto eu coloco os valores da distância e no outro conjunto os valores que precisam existir para saber com quem eles vão se relacionar. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Uma correspondência. Os carinhas daqui se relacionam, se correspondem com os carinhas daqui. Então, aqui eu escolho, aqui não. Aqui eu escolho um valor, eu escolho com quem ele vai se corresponder? Não. Quem determina é a lei, é a fórmula. É aquilo que está escrito no texto, que nós transformamos em expressão matemática, uma fórmula. Por isso que a gente chama isso aqui de y, esse aqui de x, esse aqui de y. Então, x é um valor da distância e y é um valor da corrida. E o x vai se relacionar com o y. O x vai se corresponder com o y. Aí eu pergunto, então, é o x que escolhe com quem ele vai se relacionar? Não é o x, pessoal. É a fórmula, é a orientação, é a lei, é o comando. Eu não chego no y de qualquer forma. Para eu chegar no y, eu tenho que pegar o valor do x, multiplicar por 50 centavos, porque está aqui, cada quilômetro percorrido é 50 centavos, e o x representa a distância percorrida. Então eu tenho que pegar o valor do x, multiplicar por 50 centavos e somar com o valor fixo, que é R$4, que é a bandeirada. Tranquilo? Tá? Bom, pessoal, o que eu vou falar agora? Bom, vamos verificar o seguinte, qual é a condição? Antes, isso aqui é uma relação, tá? Uma relação entre dois conjuntos. Conjunto A se relaciona com o conjunto B. Os elementos do conjunto A se relacionam com os elementos do conjunto B. Existe uma correspondência entre eles, tá? Cada carinha daqui se corresponde com carinha daqui. Aí eu pergunto para você, nesse contexto, teria lógica? Tem que trabalhar com lógica. Um x se relacionar com mais de um y? Entendeu a pergunta? Tem como, para uma distância percorrida, ter dois valores? Assim, o 3, para quem percorrer 3 km vai pagar 5,50, ou para quem percorrer 3 km vai pagar 10,25. Tem lógica isso? Não tem. Para cada x tem um e somente um correspondente y. Ou seja, o x só se relaciona com o y. Nesse contexto, pessoal, nessa história que a gente criou. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, novamente, aqueles dois conjuntos. Então aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Aqui eu comecei colocando 1, 2, 3, aí eu coloquei reticência, que eu posso colocar quem eu quiser. Aí eu coloquei 12,5, depois eu coloquei um x para generalizar. Aqui eu coloquei 4,50 e eu verifiquei que o 1 se relaciona com esse 4,50. Depois eu coloquei aqui o 5. Aqui eu coloquei, portanto, 5.
Tá? A seta tem que indicar exatamente com quem o cara se relaciona, qual é o correspondente dele, tá? Depois eu coloquei os R$ 5,50 para dizer que esses pontinhos, pessoal, são colocados exatamente para mostrar de onde que a seta sai e até onde ela vai. Porque ela tem que me indicar exatamente quem se relaciona com quem. Aqui eu também vou colocar reticências, tá? E aqui eu coloquei que o 12,5 se relaciona com 10 e 25. E todo x vai se relacionar com o y que está aqui. Certo? Muito bem. Então, vou repetir. O que existe aqui? Uma relação entre os dois conjuntos. Certo? O que significa isso? Os elementos x se relacionam com os elementos y. Bom? Agora, veja o seguinte. Também já discuti no vídeo anterior que eu não posso colocar qualquer valor aqui, né, no meu conjunto A. Por quê? Porque eu estou diante de uma situação real. Eu não posso colocar o zero, não posso colocar número negativo, porque dentro do nosso contexto isso não é permitido. Não existe distância negativa. Ok? Então, quem que eu vou colocar aqui? Os valores que dão sentido, que dão significado à nossa história. E aqui? Aqui já é diferente, pessoal. Vamos pensar nisso. Quem que eu vou colocar aqui? Aqui eu tenho que colocar os números para que esses daqui possam se relacionar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui os números só até R$ 20, se eu parar no R$ 20 aqui, ok? Não, eu vou colocar aqui todos os números reais até o 20. Os positivos, né? Porque os negativos não tem sentido. Mas posso colocar negativo, você vê? Até o R$ 20, certo? Vou colocar. E aqui eu vou colocar o número 40. Posso colocar o número 40 aqui? Posso. Se eu colocar o número 40 aqui, estou dizendo que alguém contratou o táxi para rodar 40 km. Quem rodar 40 km, pessoal, vai pagar quanto? Vamos lá fazer o cálculo aqui? Então vai ser 40 vezes 50 centavos, que nem precisaria fazer o cálculo, vai dar R$ 20, e mais a bandeirada, que é 24, que é 4, portanto vai dar o quê? 24. Olha só o que aconteceu aqui. Se eu colocar o 40 aqui e limitar o conjunto B até 20, o 40 vai ficar sem se relacionar. O 40 não vai encontrar alguém aqui para se relacionar com ele. Por quê? Porque, segundo o nosso cálculo, o 40 tem que se relacionar com o 24. Pela lei, pela fórmula. E aqui não tem 24, que eu limitei até o 20. Bom, pode ocorrer isso? Pode. Só que vai sobrar esse 40 aqui. Isto não pode para ser uma função. Então, vamos definir função agora? Para ser uma função, o que a relação tem que fazer? Ou seja, quando que a relação entre dois conjuntos é chamada de função? Vou falar bastante agora até vocês entenderem a ideia, porque se eu colocar a definição aqui simbólica, fica um pouquinho complexo. Vamos lá. Quando que a relação é chamada função? Quando essa relação faz todo x que pertencer aqui se relacionar com um y que pertencer aqui. Todo. Não pode sobrar ninguém. Vou repetir. Quando que a relação entre dois conjuntos é uma função? Quando ela faz todo x, se relacionar com y. Além disso, cada x só pode se relacionar com um y. Um x não pode se relacionar com 2. Por isso que se eu colocar o 40 aqui, para que eu tenha uma função, aqui eu preciso ter o 24. Por quê? Porque senão o 40 vai ficar sem se relacionar.
Entenderam? Então, isso aqui é uma função? Depende. Esta relação vai se chamar uma função se para todo x que pertencer a A, eu encontrar um y que pertence a B, que é correspondente dele. Para todo, então não pode sobrar ninguém aqui. Por isso que eu preciso pensar quem é que eu coloco no conjunto A. Então, se eu não colocar números aqui maior que 20, eu não posso colocar aqui x que se relacione com o número maior que 20. Entenderam a ideia? Então, não pode sobrar nesse conjunto A aqui no nosso primeiro, não pode sobrar x sem se relacionar. Ele não pode sobrar. E ele, o x, só pode se corresponder, só pode se relacionar com um y. Ok? E aqui, qual que é a função do conjunto B? No conjunto B, eu tenho que ter números suficientes para que o x se relacione. Para que ele seja correspondente de um x. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, até 50, eu vou ter um número aqui, se vai até 50, eu vou ter aqui um número por 40 se relacionar? Sim. Então, claro que vai depender do que eu coloco aqui. Eu tenho que definir quem que eu coloco aqui e definir quem que eu coloco aqui. Quando eu falo definir, eu tenho que determinar se eu quiser que a relação seja uma função. Ok? Vamos lá. Então, quando que a relação entre dois conjuntos é uma função? Quando essa relação faz acontecer o quê? Ela faz com que todo x, então não pode sobrar ninguém, se relacione com um e somente um y que pertence a B. Todo, um e somente um. Quando eu digo um e somente um, é que um x não pode se relacionar com mais um y. Tá? Muito bem, neste contexto, esse conjunto A aqui é chamado de domínio. Domínio da função, se ela for uma função. Deixa eu tirar esse 40 daqui, pronto. E esse conjunto B, então, é chamado de contradomínio. Então, quem é o domínio? É onde está o x, é onde está a variável livre, domínio. Domínio também pode ser chamado campo de existência da função. E o contradomínio? O contradomínio é onde está o y, é onde a gente coloca o número para o x se relacionar. Então, todo x, na hora que vai escolher um y para ele se relacionar, esse y tem que existir aqui. Senão, não é função. Só que eu falei o x vai escolher, ele não escolhe, tá, pessoal? Quem determina com quem o x vai se relacionar é uma fórmula, é uma lei. Você tem que obedecer, tem que seguir ela. É chamado de contradomínio da função. Domínio e contradomínio, certo? Campo de existência da função. Qual que é a finalidade, então, desse conjunto B? Qual que é a importância dele? Tá? A importância dele, qual que é o papel dele? É fornecer elementos para que o x possa se relacionar. Essa é a finalidade do contradomínio. E quem é o domínio? O domínio é o conjunto de valores que o x assume. Mas o x pode assumir qualquer valor? Depende do contexto, depende da história. Eu vou falando a respeito disso, mas quem que define o domínio? Na maioria das vezes já vem definido no problema, na questão. Ela está dizendo quem é o domínio. Quando se diz quem é o domínio, então eu já sei quem é que eu coloco aqui. E quando define o contradomínio, então eu já sei quem são os elementos que estão aqui. Por isso é importantíssimo eu entender os conjuntos numéricos. Eu entender como é que se faz a representação, a notação dos conjuntos numéricos.
Por exemplo, nessa história nossa, qual seria um bom domínio para esta função? Agora estou chamando de função já. Qual seria o contradomínio? Quem é que eu posso colocar aqui? Aqui eu vou colocar números reais. Por quê? Porque pode ter número 1,1? Pode. Claro. 1,75? Pode. O que é 1,75? É 1 km e 75 metros. Ou 750 metros, desculpa. Claro que pode. Então, olha só como é que eu escreveria esse meu conjunto A. É um intervalo que vai... Vou colocar aqui, essa é uma suposição, que vai do 1, ó, o intervalo, até onde? Bom, o que é normal? Que distância é normal percorrer com um táxi? 100 km? Então, eu vou colocar aqui até 100, pronto. Lembram disso? Ó, são os intervalos. É uma forma de representar uma parte do conjunto dos números reais. Ao escrever isso aqui, eu estou dizendo que no meu conjunto A vai entrar qualquer número real que vai do 1 até o 100. Antes do 1 não me interessa, depois do 1 não me interessa. E aqui no meu conjunto B, o que eu vou colocar? Então, para não ter problema, quem que eu coloco aqui? Aqui eu coloco aqueles elementos com quem esses daqui vão se relacionar. Então, para não ter problema, eu posso dizer que o meu conjunto B é o conjunto dos números reais. Aí não tem problema. Por que que não tem problema? Não tem problema porque quando eu digo conjunto dos números reais, qualquer que for o número com quem o x vai se relacionar, ele vai existir aqui, porque ele é o conjunto dos números reais. Então, não tem problema nenhum. Ok? Bom, pessoal, aí, então posso colocar aqui o menos 10? Posso, por que não? Professor, mas não tem menos 10 reais? Sim, concordo. Mas eu posso colocar ali? Posso. Só que ele vai sobrar nesse conjunto. Ninguém vai se relacionar com ele. Porque qualquer que for a distância aqui, nenhuma dessa distância vai dar um valor menos 10. Mas eu posso colocar ali? Posso. Não tem problema nenhum. Certo? Tá? Posso colocar aqui o número 1000? Significa 1.000 reais? Posso. Mas vai ter algum número do meu domínio que vai se relacionar com 1.000? Não, porque eu limitei ele a 100 km. Então, quem percorrer 100 km vai pegar 100 vezes 50 centavos, que dá 50 reais. 50 reais mais 4 dá 54. Ok? Então, alguém vai se relacionar com 1.000? Algum X daqui vai se relacionar com 1.000? Não, não vai. Mas posso colocar? Posso. Ah, mas ele vai sobrar. O que tem que ele sobra? Quanto mais número eu colocar aqui, melhor é. Porque aí eu garanto que qualquer X que tiver aqui, ele vai encontrar alguém para se relacionar. Claro que nesse contexto. Porque nesse contexto, a fórmula que encontra o y é essa aqui. Tá? Esse x aqui é um carinha daqui. Então, qual que é o meu maior x aqui? É o 100, ó. E qual que é o meu menor x aqui? Ó? É o 1. Tá? Então, qual que vai ser o meu maior y daqui que vai ser escolhido pelo x? O maior y daqui, vai ficar meio bagunçado agora, mas eu quero que vocês entendam. Presta atenção. No meu conjunto B, que é o contradomínio, pessoal, a gente representa por CD, tá? E o domínio a gente representa por D. Essa é uma história um pouquinho complexa, eu gostaria que vocês entendessem, tá? Então, quem é o contradomínio? É um conjunto que precisa existir, faz parte da relação, ele precisa existir, e o papel dele é fornecer elementos para que o X se relacione. Então, X, na hora que ele vai se relacionar com alguém, esse alguém tem que estar aqui. Eu vou repetir, é cansativo, mas eu quero deixar bem claro. O X não escolhe, quem escolhe é a lei. É a fórmula, ok? Tem que existir aqui, tá? Aí, pessoal, olha só, eu criei aqui um domínio, então é um conjunto que vai de 1 até o 100. Então, eu estou dizendo que aqui pode colocar número que vai de 1 até 100, porque dá significado, dá sentido para o meu
para minha situação, problema. Tem que ver o tempo aqui, ok? E aqui eu coloco então quem eu quiser, mas eu preciso colocar pelo menos aqueles com quem o x vai se relacionar. Mas aí tem um detalhe, ó, presta atenção. Se todo x que está aqui, todos esses números aqui, conseguir se relacionar com o y daqui e for único, então essa relação chama-se função. Então presta atenção agora. Quem que é esse 4,50 aqui? Esse 4,50 é com quem o 1 se relaciona. Então, esse 4,50 diz que ele está em função do 1. Ele só existe aqui se aqui existir o 1. E esses 5 reais? Esses 5 reais está em função do 2, porque isso é uma função. Então, o número y com quem o x se relaciona chama-se função do x. Quem que é o 5,50? É uma função do 3. Então, eu posso chamar esse 4,50 de f de 1. Como assim, professor? F de 1? F de função. E ele é função do 1. Mas espera aí, ele não é um y? Sim, ele é um y. Mas ele é um y, porque está no conjunto B, ele é um y que é função de alguém do conjunto A. Então, ele é função de quem? Função do 1. Eu digo que função do 1 é o 4,50. E esse 5, então, quem ele é? Ele é a função do 2. E esse 5,50, quem que é? Deixa eu puxar aqui. Ele é a função do 3 e assim por diante. Então, a função do 2 é o 5 reais. A função do 3 é o 5,50. Então, quem é esse y? Se alguém se relaciona com ele, algum x. Esse y, pessoal, vai ser a função do x. Ele é f de x. É assim que a gente faz, que a gente escreve uma função. Então, quem é a função do x? É o y com quem o x se relaciona. Esta é a linguagem, essa é a notação. Então, quem que é o f do x? É o y. Aí eu pergunto, o 100 que eu coloquei aqui, que ficou meio tumultuado aqui, né? Pessoal, que eu gosto de fazer isso na lousa, mas aqui eu não tenho quadro. Quem é esse 100 aqui? Esse 100 existe no meu conjunto B? Sim, ele existe. Porque eu falei que o conjunto B é o conjunto dos números reais. Então, tem. Só que ele é função de alguém? Não. Não tem ninguém daqui que vai se relacionar com ele. Porque aqui eu limitei a 100. O maior valor do x é 100. Então, o maior valor do y aqui, que vai ser uma função do x, vai ser aquele y que eu apuro quando substituir o x por 100. Assim, ó, 50 vezes 100 dá 50 centavos vezes 100 dá 50 reais. 50 reais mais 4 dá 54. Então, a maior função de x aqui vai ser o 54. Então, quem vai ser os 54 reais? Vai ser a função do 100. Então, esse 100 que está aqui, ele é função de alguém? Não. Mas ele é um y? É. Então, esse é um y que não é f de x. Ele não é função de ninguém. Entenderam? Então, nem todo y é um f de x. Só é f de x aquele y que está em função de alguém. É aquele y que você encontra um x se relacionando com ele. É aquele y que é correspondente de um x. Então, esse menos 10 aqui, ó, ele é função de alguém? Não. Não tem como ele ser função de alguém. Então, por que eu coloco ele? Porque ali eu posso colocar quem eu quiser, não tem problema nenhum. Aqui eu tenho que colocar número suficiente para o x se relacionar.
E se eu colocar alguém que não tem x se relacionando com ele, não tem problema nenhum. Então isso aqui é um y? Mas ele é uma função de x? Não, ele não é um f de x. Ele é só um y. Então esse termo, pessoal, f de x, representa um número que está aqui no meu contradomínio e que é correspondente de algum x. Então, na verdade, ele é um y de algum x. Ok? Bom, então você entendeu que todo y que está aqui, nem todo y que está aqui é um f de x, é uma função do x. Isto significa, pessoal, que dentro do meu contradomínio vai existir um outro conjunto. Que outro conjunto que é esse? É aquele conjunto onde estão os f de x. É um outro conjunto onde tem as funções do x. Então, por exemplo, o menos 10 não vai estar nesse conjunto. O 100 não vai estar nesse conjunto. O 4,50 vai estar, o 5 vai estar, 5,50 vai estar, 10 de 25 vai estar, o 20 vai estar. Ok? Então, aqui dentro desse conjunto, portanto, um subconjunto do contradomínio, vai existir um conjunto onde vão estar os y que são correspondentes do x. Esse conjunto a gente chama de conjunto imagem. Então, aqui dentro eu vou ter um conjunto que eu vou chamar de conjunto imagem. Tá? Eu vou reforçar isso daí depois na hora de fazer os exercícios. Conjunto imagem, que a gente representa por um IM. Então, do que é formado esse conjunto imagem? De f de x. Isto, daqueles y que são correspondentes do x. Daqueles y com quem o x se corresponde. Isto significa dizer que nesse contexto nosso, o 4,50 vai estar no conjunto imagem. O menos 10 não vai estar no conjunto imagem. O 100 não vai estar no conjunto imagem. Aí dá até para eu melhorar um pouquinho esta fala, esta linguagem. Se o 4,50 vai estar no meu conjunto imagem, então eu posso dizer que o 4,50 é uma imagem. Então, o 4,50 é o quê? É a imagem do 1 pela função. O 5 é a imagem do 2. O 5,50 é a imagem do 3. Espera aí, pessoal. É função ou é imagem? É a mesma coisa, só estou usando uma linguagem diferente. Então, por que eu estou dizendo que ele é imagem? Porque ele vai estar no conjunto imagem. Ok? Então, vamos lá. Quem é o contradomínio? É um conjunto formado por todos os valores que estão ali. É aquele conjunto que existe e que tem o papel de fornecer elementos para o x se relacionar. Mas nem tudo que eu coloco aqui vai ser utilizado. Que vai depender do contexto, vai depender da fórmula. Nem tudo que está ali vai ser utilizado. Aqueles que são utilizados, aqueles que são escolhidos pelo x para se relacionar, formam um novo conjunto, que é, portanto, um subconjunto do conjunto contradomínio. E esse novo conjunto é, portanto, chamado conjunto imagem. Tranquilo? Então, eu tenho domínio, onde mora o x, contradomínio onde mora o y, e o conjunto imagem, que é um subconjunto, é uma parte do contradomínio, onde moram os y que são correspondentes do x, que são funções do x. Tranquilo, pessoal? O tempo está terminando, provavelmente eu volto agora com alguns exemplos, outros exemplos. Então, o que eu trabalhei nesse vídeo? O conceito de função. Tendo uma função, eu tenho o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem.
E quando eu trabalho o conceito da função, eu explorei bastante essa ideia do que é uma função, o que ela faz então. Ela faz cada x do conjunto A se relacionar com um e somente um y que pertence ao conjunto B. Eu nem escrevi isto, vocês têm isso escrito nos slides. Agora, pessoal, só para dizer, quem é o contexto? Observe que o contexto eu transformei numa fórmula. Ó. Então, geralmente, o contexto de uma função é uma fórmula. Não vem, às vezes, uma história como essa do táxi, só vem a fórmula. Que às vezes tem sentido e às vezes não tem sentido. Mas eu preciso saber interpretar, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.